Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Uma mega operação prende dirigentes de empresas de ônibus de São Paulo suspeitos de ligação com uma facção criminosa. Está internada em estado grave a menina de 3 anos baleada num tiroteio em Seropédica, na Baixada Fluminense. Autoridades de saúde do Brasil e do Paraguai se reúnem para discutir o aumento de casos de dengue na fronteira. E ainda, a importância do artesanato na renda, na saúde mental e na vida de idosas do Distrito Federal. Terça-feira, 9 de abril, agora no Brasil TV. A Prefeitura de São Paulo está assumindo a operação de 2 empresas de ônibus que circulam nas zonas sul e leste da capital. São as empresas Transvolf e UpBus. A Justiça determinou a intervenção depois da investigação do Ministério Público, que mostra que uma facção criminosa, o PCC, usa essas empresas como fachada para lavar dinheiro do crime. Os dirigentes dessas 2 empresas foram presos hoje de manhã. O Bruno Tavares acompanha de perto essa investigação. Essa investigação é resultado de 5 anos de apuração do Ministério Público de São Paulo. As suspeitas de que o crime organizado tinha se infiltrado nas cooperativas de transporte coletivo aqui da capital são antigas. Vêm desde lá da década de 1990, quem mora aqui em São Paulo sabe. Desde aquela época, pirueiros clandestinos ocupavam essas linhas, operavam elas, principalmente naquelas linhas mais curtas, entre os bairros da periferia e os terminais de ônibus. Bom, as operações foram ocorrendo ao longo dos anos, mas o que se tem agora é uma coisa um pouco diferente. O Ministério Público reuniu indícios que mostram como, de forma geral, dirigentes dessas 2 empresas, a Transvolf da Zona Sul e a UpBus da Zona Leste, operavam e usavam as empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas e de outros crimes. O que a investigação mostra ainda é que muitos desses dirigentes de empresas eram integrantes da cúpula da facção criminosa Primeiro Comando da capital. A partir disso, então, o Ministério Público mandou para a Justiça um pedido para essa operação que foi deflagrada hoje. Eram 4 mandados de prisão contra os dirigentes das empresas. Um deles ainda está foragido. E a polícia também prendeu durante a operação um homem por porte ilegal de armas. Ele não era procurado pelas decisões judiciais. A polícia também cumpriu 52 mandados de busca e apreensão em diversos endereços aqui na capital, na Grande São Paulo e também no interior do estado. E a medida mais importante é a intervenção determinada pela Justiça nas 2 empresas de ônibus. O que isso significa na prática? As empresas devem continuar operando para que a população não seja prejudicada. Essas 2 empresas juntas transportam cerca de 15 milhões de passageiros por mês, é bastante gente. Então, o que a Justiça determinou foi que a Prefeitura intervenha nessas empresas, passe a administrar essas empresas para que o serviço continue sendo prestado sem que a população seja prejudicada. Toda essa investigação é comandada pelo Ministério Público de São Paulo e contou com o apoio da Polícia Militar Paulista, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, e da Receita Federal. À tarde, eles deram mais informações da ação numa entrevista coletiva. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Você vai ver agora imagens impressionantes. Não é coisa de filme ou série. São cenas da vida real. Entre o fim de tarde e a noite de ontem, criminosos fortemente armados assaltaram um banco e roubaram 3 carros fortes. Tudo isso em 3 cidades do interior paulista. Câmeras de segurança registraram um dos ataques. 5h50 da tarde de ontem, rodovia Washington Luiz, altura da cidade de Cordeirópolis. De repente, alguns veículos começam a parar no meio da pista. É que à frente, 2 carros fortes estão sendo atacados. Veja o momento da primeira explosão. As peças dos veículos de transporte de valores voam pela rodovia. Em seguida, a fumaça toma conta da paisagem. Pouco depois, outra explosão. Quando a câmera aproxima a imagem, dá para ver os integrantes da quadrilha, que estão em 2 carros, agindo tranquilamente. Todos vestem roupas pretas, usam capacetes, máscaras, coletes à prova de balas e portam armas de grosso calibre. Eles também carregam esses sacos, onde guardam o dinheiro que estava sendo transportado. Depois fazem novas explosões, voltam para os carros e fogem. Logo atrás, motoristas e passageiros que, assustados,
tentam se proteger e parecem não acreditar no que acabaram de presenciar. Essas imagens mostram apenas um dos 3 ataques que, segundo a polícia, foram coordenados. A polícia acredita que essa quadrilha tem entre 10 e 15 integrantes e seriam responsáveis pelo roubo à agência do Banco do Brasil, em São Pedro, na mesma região. Mais uma mulher foi vítima de feminicídio em São Luís. Segundo a Polícia Civil do Maranhão, o crime aconteceu às 2 horas da manhã na casa da vítima. Segundo a polícia, o crime foi premeditado, porque o jovem Jonathan Souza chegou à casa da vítima durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã, usando luva. Ele pulou o muro que dá acesso ao quintal da casa, atraiu a vítima e, na hora que ela abriu a porta, ele executou a ex-namorada com golpes de faca. Ele não aceitava o fim do relacionamento de 10 anos. Ela tinha 29 anos e ele 27 anos. Ele foi preso em flagrante, prestou depoimento durante o dia. Esse foi o 2º feminicídio registrado aqui em São Luís e o 11º registrado no Maranhão. Olavo Sampaio, de São Luís, para o Brasil TV. A gente fala agora da guerra entre milicianos em Seropédica, na Baixada Fluminense, ontem à tarde. Um estudante da Universidade Federal Rural morreu e 3 pessoas da mesma família foram baleadas. Uma menina de 3 anos continua internada em estado grave. Moradores acordaram com um sentimento de impotência e indignação. Uma cidade que era calma, roça, cara. Hoje o que a gente pode falar? Violência. Acabou, a minha cidade acabou. O carro do Célio ficou cheio de marcas de tiros. Foi terrível, foi uma praça de guerra. Infelizmente, um jovem inocente foi baleado aqui, né? E faleceu. Ele estava estacionado perto deste supermercado. Foi o último lugar em que o estudante Bernardo Paraíso esteve antes de ser baleado. Ele tinha ido buscar um lanche quando foi atingido. Bernardo tinha 24 anos, era de Niterói e estudava biologia na Universidade Federal Rural. Publicava vídeos dançando nas redes sociais. O rapaz era filho do coordenador-geral do SAMU da região metropolitana 2, Rogério Paraíso. O perfil do SAMU fez uma publicação lamentando a morte de Bernardo. O estudante ia terminar o curso de biologia no fim do ano, mas o sonho foi interrompido, no meio do fogo cruzado. As marcas dos tiros ficaram nas paredes e nas fachadas. Aqui, o que sobrou da vitrine da loja. Segundo a polícia, o tiroteio foi entre milicianos rivais que disputam o controle da região. Vídeos feitos por moradores mostram a ação dos bandidos. Eles usam roupas semelhantes à de um uniforme militar camuflado. Vendedores de uma loja deitaram no chão para se proteger. Ai, meu Deus do céu! Essa é uma área que concentra muitos pontos de comércio. São lojas, supermercados, farmácias, agências bancárias. Muita gente circula por aqui. Essa manhã teve reforço na segurança. Ontem à tarde, moradores foram pegos de surpresa pela ação dos bandidos. Eles dizem que estão preocupados e assustados com o avanço da violência na cidade. Eu me sinto até triste, né? De ver uma pessoa jovem, mas isso aqui já está ameaçado, isso aí, já passaram aí essa semana aí, gritando aí que era o bonde não sei de quem, aí atirando. Seropédica sempre foi calmo, agora tá essas coisas, por isso que eu tô chorando, tô muito triste. Um criminoso morreu no confronto, outro foi baleado e preso enquanto tentava se esconder numa farmácia. A polícia apreendeu uma granada, um fuzil e uma pistola. O tiroteio fez outras 3 vítimas, uma mulher e os 2 filhos pequenos. A menina de 3 anos levou 2 tiros e continua internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Caxias. O irmão, de 1 ano, foi atingido na perna. A mãe das crianças, de 34 anos, levou um tiro na coxa. Ela e o menino já receberam alta.
A Polícia Civil do Pará prendeu o policial militar da reserva que matou um torcedor do Remo no último domingo. Ele atirou 2 vezes durante uma confusão entre torcedores do time no estacionamento do estádio do Mangueirão, em Belém. Cristóvão Augusto Alcântara Evangelista se apresentou à Delegacia de Proteção ao Torcedor em Belém nesta terça-feira, por volta de 1h da tarde, para prestar depoimento. Já havia um mandado de prisão temporária decretado hoje de manhã e ele ficou detido. Os policiais saíram com o PM aqui da delegacia em um carro descaracterizado. A polícia disse apenas que vai fazer diligências sobre a investigação, mas que o PM vai voltar aqui para a delegacia. O policial militar da reserva é apontado como autor do disparo que matou o torcedor do Remo, Paulo Alexandre Silva, de 29 anos. Os disparos foram efetuados durante um tumulto no estacionamento do estádio do Mangueirão, após o jogo entre Remo e Paysandu, no último domingo. O corpo de Paulo Alexandre Silva foi sepultado hoje, no final da manhã, no cemitério São Jorge, aqui na capital. Torcedores do Remo fizeram homenagens no trajeto até o cemitério. Ele deixa 2 filhos pequenos. A defesa de Cristóvão Augusto ainda não se pronunciou. Laís Nunes, para o Brasil TV. Um dos homens presos na última sexta, após fugir da polícia num carro roubado em São Vicente, no litoral paulista, era procurado pela morte de uma adolescente há 4 anos em Santos. Durante a perseguição, o carro da polícia militar capotou na orla. Esse foi o bilhete que a adolescente de 15 anos deixou para os avós, em Brotas, no interior de São Paulo. Ela estava indo visitar a mãe em Santos. Ela fez café da manhã para mim antes de ir para Santos. Esse café da manhã foi me acordar com um bilhetinho escrito: eu te amo, vó, eu te amo, eu te amo. Para você ter uma noção como ela era carinhosa com a gente. Era janeiro de 2020, quando a adolescente foi atingida por um tiro na cabeça. As investigações apontaram que a vítima foi confundida. E as jovens estariam fazendo selfies, com o celular e disparando flashes. Pelo que foi apurado, ele teria interpretado esses flashes como disparos vindos da polícia em direção a ele. Motivo pelo qual ele efetuou os disparos, acertando uma na cabeça e, infelizmente, acertando a outra no ombro. Mais de 4 anos depois, o autor dos disparos continuava foragido e tinha um mandado de prisão contra ele. O suspeito foi encontrado na sexta-feira agora, da semana passada. Jonathan Bueno Martins de Camargo, de 27 anos, foi preso durante uma perseguição policial em Santos. Ele estava com um comparsa num carro de aplicativo que havia sido roubado dias antes em São Vicente. Na perseguição, o carro da PM chegou a capotar, mas a dupla acabou presa em seguida. O passageiro não aparecia nenhuma passagem criminal, uma vez que ele estava dando o nome do irmão. Diante disso, nós começamos a fazer uma série de investigações, inclusive as divergências de altura, fisionomia, e acabamos conseguindo localizar a pessoa de Jonathan. Ele inicialmente recusou-se, inclusive, ser planilhado, talvez sabedor do crime que ele havia praticado e da pena que possivelmente ele vai ser condenado. 2 crimes esclarecidos, o roubo e a morte. Nada vai aliviar a dor da família da adolescente, mas é a conclusão de uma história que ainda estava sem punição. Espero que realmente a justiça seja feita, Ele abreviou a vida da nossa filha, a nossa neta filha, Então é muito triste mesmo. O Ministério Público de Pernambuco denunciou à Justiça 6 PMs do BOPE envolvidos em uma abordagem policial que deixou 2 homens mortos no Recife. O caso aconteceu em novembro do ano passado. A ação da polícia foi no dia 21 de novembro do ano passado, na comunidade do Detran, na Iputinga. Uma câmera de segurança do local registrou o momento em que policiais militares arrombam o portão de uma casa, entram na residência e, em seguida, eles aparecem retirando os corpos num lençol. De acordo com a Polícia Militar, os homens mortos, identificados como Haldinei Fernandes da Silva Caluete e Bruno Henrique Vicente da Silva, eram suspeitos de tráfico de drogas. Ainda de acordo com a PM, os policiais teriam ido ao local para verificar uma denúncia e lá teria havido uma troca de tiros em que os suspeitos morreram. Na época, 9 policiais militares do Batalhão de Operações Especiais, o BOPE, que invadiram o local, foram detidos. Eles tiveram as armas apreendidas e foram ouvidos na Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Um dia depois do crime, 6 PMs envolvidos tiveram a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Os outros 3 policiais receberam liberdade provisória. De acordo com o Ministério Público de Pernambuco, os 6 presos foram denunciados pelo crime de homicídio qualificado no último dia 25 de março. Eles também respondem por descumprimento de missão, invasão de domicílio e fraude processual, que, por se tratarem de crimes militares, tramitam em outro processo na Vara da Justiça Militar. O caso está sendo investigado pela Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social do Estado. A situação da dengue preocupa na fronteira do Brasil com o Paraguai. O país vizinho está com os casos em alta. Para tentar frear o avanço da doença, autoridades paraguaias e brasileiras se reuniram para discutir como combater o mosquito que transmite a dengue. A reunião foi aqui no auditório da Prefeitura de Ponta Porã, que é a maior cidade de fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. Agentes da Vigilância Epidemiológica, tanto de Ponta Porã como da cidade vizinha, aqui no país vizinho, Pedro Juan Cavalheiro, trocaram informações e também aí definiram novas estratégias de combate à dengue. Estratégias conjuntas, já que as duas cidades são separadas apenas por uma rua. Ponta Porã está entre os 5 municípios com maior número de casos confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul e também está entre os 15 municípios com maior incidência. E o Paraguai também tem passado por um surto de dengue desde o início de 2024, com mais de 212 mil casos confirmados. Lembrando que essa região também ela é mais vulnerável justamente por causa da circulação de pessoas cruzando a fronteira todos os dias e também por ter uma população flutuante muito grande de brasileiros de várias partes do Brasil que vêm para cá para estudar medicina no Paraguai e que, segundo os especialistas, acabam também deixando a região um pouco mais vulnerável justamente por causa dessa circulação muito grande de pessoas. De Ponta Porã, Martim Andrada para o Brasil TV. Em todo o estado de São Paulo, já são mais de 220 mortes por causa da dengue. Os cuidados para evitar água parada precisam ser redobrados. E o uso do repelente também é recomendado para se prevenir da doença. Pelas ruas de Bauru, não tem quem não se preocupe com a dengue. Eu e meu esposo quase morremos esses tempos atrás com a dengue. Agora nós melhoramos, mas está muito preocupante sim. Tem que cuidar do quintal de casa, né? Não deixar água parada, os recipientes, ver se não está com água acumulada. Principalmente agora que choveu, né? Tem que chegar em casa e dar uma checada já, né? Nossa, a gente anda muito preocupado e ter cuidado também, né? Com a limpeza, com tudo, não deixa nada de água em lugar nenhum. Com o número de casos aumentando a cada dia, o repelente tem se tornado um item indispensável. Aqui nesta farmácia onde nós estamos, restam até poucas unidades e eles precisaram dobrar os pedidos. Mas será que você sabe qual a maneira certa de aplicar e qual tipo de repelente é o mais eficaz? Nas farmácias é possível encontrar repelentes de diversas marcas, formatos e texturas. Mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprova apenas 3 tipos de ativos nesses produtos. Segundo a Anvisa, apenas eles são realmente eficazes para afastar o mosquito. Nós temos 3 tipos, é o DET, o IR3535 e a icaridina. Esses são os principais. O IR3535 ele vai ter uma duração mais curta, de 4 horas. Então a gente tem que reaplicar mais vezes durante o dia. O DET vai ter uma duração de 4 a 6 horas e a gente faz a reaplicação também. E a icaridina, nas concentrações maiores, 25%, ela vai ter até 10 horas de duração. Então essas seriam 2 aplicações ao dia só. A Aline e a mãe não ficam sem passar o repelente e utilizam também os produtos que são colocados na tomada para exalar a substância. Os cuidados dobraram depois da perda que a família sofreu. O pai da Aline, Pedro de Jesus, tinha 78 anos e foi a primeira vítima de dengue em Bauru neste ano. As pessoas acham que dengue é corriqueiro, mas não é. A gente viu aqui em casa que é uma coisa muito séria. Nós tivemos uma dengue bem forte aqui. E aconteceu isso com meu pai, então assim, não é qualquer coisa. E é muito ruim a sensação, a dor é muito forte, então não dá para ficar bobeando, não. A seguir, um projeto no Recife ajuda a reduzir a conta de energia, colaborando com o meio ambiente.
Brasil TV de volta. A gente sabe que está difícil economizar na conta de energia, mas no Recife, alguns objetos de alumínio, vidro, plástico e outros materiais estão ajudando moradores a pagar menos. Quer saber como? Nós fomos conhecer o projeto Vale Luz da Neoenergia, a concessionária de luz em Pernambuco. E encontramos ainda um porteiro que sempre junta muitos recicláveis. Ele já conseguiu abater mais de R$60 no valor final da conta de luz. Vamos ver na prática como funciona. Seu Rinaldo aprendeu direitinho o caminho das pedras. Ele é porteiro da Casa Zero, que fica na Rua do Bom Jesus. Imagem comum é vê-lo chegando assim, com um saco na mão. Ele vai certeiro para a máquina que a Neoenergia instalou aqui. A primeira de 9 que recebem material reciclável. Quanto mais a pessoa consegue trazer, mais desconto ela ganha na conta de luz. Seu Rinaldo diz que não entendia nada disso, mas num instante pegou o jeito e pelo aplicativo do celular, ele confere o saldo e vai convertendo para real. Eu venho aqui na parte da Neoenergia Pernambuco. Sim. E entro na parte de troca dos tricões por desconto. Então eu só venho aqui somando, né? 4.825 ele vai diminuindo aqui e aumentando o valor do desconto. Por dia, só é permitido colocar 25 unidades, lata, PET ou embalagem do tipo longa-vida. Ele sempre tem mais que isso e guarda para registrar depois. Mês passado, ele teve R$61 de desconto na conta. Este mês, já vai em 67. Qual dia que você paga a conta? Entre dia 20, né? Aí a virada é agora de 10 a 13 de cada mês. Então você vai ter ainda alguns dias para poder arrecadar. Sim. Acha que vai conseguir chegar em quanto aí de desconto? 72. Puxa, isso faz uma diferença danada, não faz, seu Rinaldo? Para quem paga 290. Dependendo do material, o desconto vai subindo. Por exemplo, lata vale mais, embalagem de leite vale menos. É o Tetra Pak, que concede 5 tricões, é uma moeda, tá? A garrafa PET concede 10 e a latinha de alumínio 15 tricões. A cada 150 tricões tem R$1 de desconto na fatura de energia. A gente encerra com um belo exemplo no Distrito Federal. Um grupo de mulheres idosas encontrou no artesanato uma forma de trocar experiências e criar novos vínculos. Aos 100 anos de idade, a dona Liege não para um segundo sequer e prova que a idade é apenas um número. Com a idade, se você não usar tudo, você vai fechando. Se você não usar uma, vai enterrando. Se você não usar sua mente, você vai ficando com a mente mais estreita. A Liege nasceu em Belém do Pará e veio para Brasília em 2005. Desde então, ela mora na 106 Sul. Teve 4 filhos, 10 netos e 4 bisnetos. Temos os filhos encaminhando, cada qual tem a sua vida. E nenhum idoso pense que o filho vai se responsabilizar por ele. Ele vai ter a sua vida. Então já não pode dar aquela atenção, porque ninguém conversa com idoso. Reunir é bom, trocamos de experiência. Mas dona Liege não para por aí. Preocupada com a solidão que muitos idosos enfrentam, ela procurou a dona Marluce para criar o grupo Arte no Bloco. Eu quero aprender crochê, vem aqui com a Cristina te ensina, quero aprender fustico, dona Dulce ensina, então ficou livre, sabe? Então ficou um negócio bem leve, assim, cada um faz o que quer, ou às vezes está fazendo alguma coisa em casa, traz para acabar aqui, é bem tranquilo. Desde junho de 2016, o grupo se reúne toda quarta-feira à noite aqui no Bloco F da quadra 106 da Asa Sul. Cada encontro conta com cerca de 15 pessoas. Elas encontraram no artesanato uma forma de estarem juntas. Aqui elas pintam, bordam, fazem crochê, cantam e conversam muito. É uma grande troca de experiências. O meu psiquiatra fala, meu terapeuta, que esse grupo faz bem para mim melhor do que a medicação que eu tomava. A gente tem um lanchinho, a gente faz crochê, a gente fuxica, a gente conta as nossas mazelas, a gente fala piada, fala coisa engraçada. Esse grupo é uma maravilha. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite. Até amanhã.